Simbora, então, quase finalizando a nossa LDBEM, chegando às disposições gerais. Disposição geral, como o próprio nome sugere, é algo que é apresentado que se emprega em toda a lei. São questões que, por mais que foram apresentadas em capítulos, em seções próprias, é, careceram, os legisladores entenderam que precisavam reafirmar como uma obrigatoriedade de cumprimento de maneira abrangente, tá? Que perpassa por toda a lei, e é isso que nós vamos perceber aqui, principalmente no que trata da educação bilíngue, da educação para os povos indígenas, da educação à distância e das questões do ensino superior, tá? Então, além das questões aqui terem sido tratadas, inclusive os artigos aqui repetem o que já foi colocado anteriormente, além de terem sido tratados anteriormente, os legisladores entendem que precisa reafirmar que isso deve ser aplicado durante todo o processo educacional, tá bom? Então vamos lá então, artigo 78 do item disposições gerais, os sistemas de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino-pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos. Observe que isso aqui também vem dentro dessa última alteração de 2021, que tratou da questão da educação bilíngue, tá? Então, proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências, garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso às informações, conhecimento técnico e científico da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. Tá? Então, reafirmou o que tratou lá anteriormente. Nós tratamos anteriormente da educação bilíngue para o não surdo, educação bilíngue para o não índio, agora vem tratando da educação bilíngue também para o índio. Os sistemas de ensino e regime de colaboração desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdo-cego, com deficiência auditiva, sinalizante, surdos com altas habilidades, eita, eu falei errado, com deficiência auditiva sinalizante, surdo com altas habilidades ou subdotação ou com outras deficiências associadas com os seguintes objetivos. Volta mais uma vez, como eu falei, reafirmando o que foi tratado anteriormente da educação bilíngue. Proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades e as especificidades e valorização de sua língua e cultura, e garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas. Então, é reafirmando a inclusão, a nova política de tratamento de apreço com a comunidade surda, tá bom? Na sequência, a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento de educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Os programas serão planejados com a audiência das comunidades indígenas. Isso aqui pode ser uma pegadinha de concurso. Então, no desenvolvimento de programas culturais, programas educacionais das comunidades indígenas, esses programas são feitos pelos técnicos do Ministério da Educação. Esses programas são feitos pelos técnicos do Ministério da Educação em parceria com os demais sistemas de ensino. Também, esses programas são feitos pelos técnicos em parceria com os demais sistemas de ensino e com audiência com as comunidades indígenas. Então, volta naquela lógica que nós falamos do apreço, do respeito, da escuta dos envolvidos, tá? Então, é uma parte que a gente tem que chamar a atenção. Os programas que referem a esse artigo, incluídos no Plano Nacional de Educação, terão os seguintes objetivos: fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena, manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas, desenvolver currículos e programas específicos neles incluídos e conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades, elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. Por que essa preocupação do legislador com a questão de manter e de preservar a cultura da comunidade indígena? Exatamente para que não se perca, exatamente para que com
usando um termo totalmente crítico, com o abrasileiramento, com o branqueamento dessas práticas indígenas, o branqueamento das práticas, isso é um termo crítico, tá, gente? Com essa europeização das práticas indígenas, das tradições dos povos negros, das tradições dos africanos, das tradições dos nativos da nossa terra, que são erroneamente chamados de índios, então são os povos indígenas, que não se perca a sua cultura original. Então, toda a lógica da política, quando fala do índio, é de valorização da sua cultura, de registro, como é colocado aqui, de registro, de memória, que elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado, que possa deixar o registro da sua memória, que possa valorizar a memória desses povos também, tá bom? No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas mediante oferta de ensino e assistência estudantil, assim como estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de programas especiais. Essa é uma parte muito marcante também, principalmente nas universidades públicas federais, dessa política de acesso e permanência do povo indígena, inclusive com assistência estudantil, tá? Assistência em que sentido ao povo indígena, gente? Assistência para a moradia no local de realização do curso superior, assistência alimentar, assistência a tratamento de saúde também dentro dos quadros da própria universidade. Então, é interessante frisar isso aqui, uma parte que você tem que entender que pode ser que caia. Quando se fala do povo indígena, além da oferta nas universidades públicas e privadas, programa de assistência ao povo indígena, tá bom? Uma outra parte que eu já vi caindo em concurso, é tão óbvio, e cai, tem gente que erra, vocês não podem errar, meus alunos não podem errar essas questões que eu falo que são óbvias, é a questão do dia 20 de novembro, dia da consciência negra. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, tá? Então, isso é obrigatório no calendário escolar brasileiro, dia 20 de novembro, como dia da consciência negra. Na prática, alguns municípios instituem, inclusive, feriado nesse dia, tá? Então, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, vamos lembrar, porque cai em questão de prova, e muito concurseiro erra. Concurseiro, meu aluno, não pode errar essas questões que eu friso muito. Por isso que eu sou muito repetitivo, por isso que às vezes eu falo muito, mas é para fixar, tá? Artigo 79C, a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas, com desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa. Como que a União faz esse apoio, quando ela fala apoio técnico e financeiro? Através dos programas suplementares do Ministério da Educação, tá? Então, pode ser que caia, como falei, algo novo de 2021, pode ser que caia. Então, lembrar, se a União, se o governo federal, através da Lei Maior da Educação, instituiu a educação bilíngue, como já foi falado anteriormente, tendo a educação de surdos como primeira língua, no caso da educação bilíngue, ela vai criar programas, estrutura, apoio financeiro e técnico para o desenvolvimento dessa proposta de educação bilíngue, tá bom? Os programas serão planejados com a participação das comunidades surdas, isso nós já falamos anteriormente, de instituições de ensino superior e de entidade representativa das pessoas surdas, tá? Só voltando o que a própria lei trouxe anteriormente. Os programas que se referem a esse artigo, incluídos no Plano Nacional de Educação, terão os seguintes objetivos. Vocês vão perceber que é reforçando o que já foi falado lá. Fortalecer as práticas socioculturais dos surdos e a língua brasileira de sinais, manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação bilíngue dos surdos, do surdo cego, pessoa com deficiência auditiva sinalizante, surdo com alta habilidade de subdotação ou com outras deficiências associadas, já falamos, a própria lei está repetindo isso aqui, desenvolver currículos, métodos, formação e programas específicos, neles incluídos os conteúdos culturais correspondentes aos surdos, e elaborar e publicar sistematicamente material didático bilíngue, específico e diferenciado. Eu chamaria atenção para esse item também, que é o item que pode cair em concurso, porque ele é bem óbviozinho. Então, se eu tenho
Material didático para o não surdo, material didático em toda a minha educação fundamental e nível médio, eu vou ter também um material didático, a exemplo do que foi trabalhado específico para os povos indígenas, material didático específico para, didático bilíngue, para a pessoa surda, surda e com as associações de comorbidades ou com altas habilidades, como foi descrito anteriormente. Finalizando essa parte da educação bilíngue, na educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos estudantes surdos, surdo-cego, com deficiência auditiva sinalizante, surdo com alta habilidade ou subdotação, ou com outras deficiências associadas, efetivar-se-á mediante oferta de ensino bilíngue e de assistência estudantil, assim como o estímulo à pesquisa e desenvolvimento dos programas especiais. Isso aqui também é uma coisa que pode cair em concurso, volto a frisar, questão da educação do surdo, porque exemplo de outras políticas que nós temos, isso é muito comum na universidade, eu vejo isso hoje na Unimontes, onde eu trabalho, o acesso à assistência estudantil que é dado ao aluno surdo, tá? Uma das principais ações é com o intérprete, que sempre acompanha esse aluno surdo. Então, essa política, como a própria legislação coloca, sem prejuízo de outras ações, frisa, sem prejuízo de outras ações, frisa esse apoio ao aluno surdo ou com as comorbidades, como foi colocado na própria lei. O artigo 80, o poder público incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades do ensino de educação continuada. Por mais que tratamos durante toda a legislação da educação preferencialmente presencial, como já foi falado aqui, com frequência mínima de 60% para a educação infantil, de 75% para o ensino fundamental, médio e ensino superior, a legislação vem reforçando sempre o apreço com a política de educação à distância. Então, além do apreço com a política, com os programas, como nós vamos ver aqui. A educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Essas instituições são as faculdades, universidades e outros centros específicos. A União regulamentará os requisitos para a realização de exame e registro de diploma relativos ao curso de educação à distância. Quando fala União para a Educação, entenda-se o MEC, o Ministério da Educação. As normas para produção, controle, avaliação de programas de educação à distância e autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Quais são os sistemas que nós temos? O sistema federal, o sistema do Distrito Federal, os sistemas estaduais e os sistemas municipais. Tá? Então, pode haver integração, parceria para implementar, para fiscalizar, para garantir a oferta com a qualidade mínima definida pelo Ministério da Educação. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá, isso aqui também pode ser que caia em concurso, tá, gente? Custo de transmissão reduzido em canais comerciais de radiodifusão sonora e de som e imagem ou em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão pelo poder público. Professor, o que é isso? Isso é, nas emissoras de rádio e TV, que são concessões no Brasil, toda e qualquer emissora de rádio e TV funciona como uma concessão do governo federal. Então, o governo federal concede autorização, normalmente de 15 para que aquela emissora, que aquela empresa faça a difusão, a radiodifusão ou a difusão televisiva de informação, de conteúdo, de propaganda, de todas as áreas. São as nossas rádios e TVs, eu estou falando aqui das rádios e TVs legais, tá? As rádios e TVs oficiais. Então, nessas emissoras, a educação à distância vai ter um tratamento diferenciado e, como é colocado aqui, transmissão reduzida em canais comerciais. O custo, a própria lei colocou, o custo para a transmissão da educação à distância obrigatoriamente tem que ser inferior ao custo de uma transmissão comercial. Então, vamos um exemplo prático, o Telecurso 2000, que durante muitos anos ou na Rede Globo de televisão, aquela apresentação diária do Telecurso 2000
tem um custo inferior às produções comerciais, às propagandas comerciais, ao que a Rede Globo cobraria de uma propaganda comercial, tá? Esse é um grande exemplo. Concessões de canais com finalidades exclusivamente educativas, nós temos no Brasil vários canais exclusivamente educativos. Reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais, então chamadas mínimas, chamadas curtas, não terão ônus, não terão custo para o poder público, e nesse sentido, aquelas pequenas vinhetas que tratam da educação à distância, aqueles pequenos lembretes que tratam da educação como um todo, não tem custo, é uma obrigatoriedade na concessão, já é previsto na concessão dessa autorização de difusão ou radiodifusão, já é previsto, então, esses critérios aqui de gratuidade ou baixo custo para a educação à distância. Beleza? Artigo 81. É permitida a organização de cursos em instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas à disposição dessa lei. Isso cai em concurso, tá, gente? É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas às disposições dessa lei. Exemplo de curso experimental. De repente, nós temos um grande exemplo que tem funcionado muito bom, principalmente no estado de Sergipe, são as escolas do campo com currículo diferenciado. Adota o currículo mínimo, mas com sua organização diferenciada. E o calendário também diferenciado. O calendário não segue calendário regular. É um exemplo experimental. Pode experimentar, pode fazer diferente, desde que atenda os critérios mínimos estabelecidos aqui. Qual é o critério mínimo que é padrão para toda a legislação? Por exemplo, a quantidade mínima de dias letivos, que são de quantos dias? 200 dias letivos, excluídos o tempo destinado aos estudos de recuperação e prova final. Então, isso é meio que padrão. Na educação brasileira, o ensino presencial tem que ter no mínimo 200 dias letivos. Esse é um padrão mínimo. Outro padrão mínimo, a Base Nacional Curricular Comum, que aqui na nossa LDB cita, não detalha, é um documento à parte, mas que deve ser seguido também. Então, pode ser experimental seguindo esse padrão mínimo. Isso cai em concurso, tá bom? Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. Então, essa aí também cai em concursos específicos. Eu sou professor efetivo da disciplina estágio curricular no curso de pedagogia. E quando eu fiz o concurso, caiu essa lei, a Lei 11.788 de 2008. Essa é chamada de Lei do Estágio. Tá? Então, os estágios são reconhecidos na LDB e ficam a cargo dos sistemas de ensino, respeitada essa lei, definir como serão realizados os estágios no seu respectivo sistema. Na prática, a Secretaria Municipal de Educação da sua cidade, respeitando a lei do estágio, a Lei 11.788, vai definir como serão realizados os estágios no município. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais vai definir, respeitada a lei, como serão realizados os estágios no âmbito do Estado de Minas Gerais. Tá? Então, são essas as particularidades. Por que tratar do estágio como a lei própria, com a lei do estágio? Principalmente para diferenciarmos o estágio da atividade profissional remunerada. Por mais que o estagiário, em qualquer curso superior ou curso técnico, esteja iniciando um exercício profissional, a lei do estágio veio para garantir a diferenciação dessa atividade do que seria um trabalho profissional, principalmente para não gerar vínculo trabalhista, para não gerar ônus para a instituição que oferta o estágio, para a instituição que proporciona o estágio. Então, a lei do estágio garantiu, deixou muito claro critérios para aquilo que é estágio e para aquilo que é o trabalho remunerado. Então, ela ampara, a lei do estágio ampara tanto o acadêmico, o aluno estagiário, quanto a instituição formadora, a universidade, a escola técnica, o Instituto Federal, quanto a instituição receptora, aquele espaço que está recebendo o estagiário, tá bom? O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Isso também cai em concurso, já falei anteriormente, volto a frisar. O ensino militar
ensino militar tem sua lei própria, mas pode sofrer equivalência com a legislação geral, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Na prática, vamos pensar na prática. O curso da Polícia Militar de Minas Gerais, ela forma o técnico em segurança pública. É um curso específico dentro da corporação, dentro da Polícia Militar. Mas esse profissional, o policial, depois que adquirir esse curso, ele pode pedir equivalência para ser um profissional técnico em segurança pública, tá? Então, tem equivalência, pode ser comparado a estrutura curricular, a grade curricular, e fazer equivalência, fazer obtenção de novo título ou complementação, desde que o sistema de ensino permita. Em Minas Gerais, isso é permitido, tá? Então, tem equivalência, isso cai em concurso, da equivalência curricular. Ensino militar regulado em lei própria, mas admite a equivalência curricular. Bacana? Os discentes da educação superior, discente alunos, tá? Os discentes, docentes, professores. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com o seu rendimento e plano de estudo, tá? Então, os monitores das faculdades, os acadêmicos monitores, eu fui monitor. Então, a lei federal também vem se tratando especificamente do monitor. Então, os discentes da educação superior, das faculdades, das universidades, podem exercer monitoria de acordo com o seu rendimento e plano de estudo. Isso também cai em concurso, tá bom? Só aquelas pegadinhas, assim, detalhes gerais, que parecem óbvios e às vezes a gente se esquece. Então, isso cai em concurso. Aqui outra questão interessante, que eu já falei dela, e a própria lei frisa também. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para o cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de 6 anos, ressalvados os direitos assegurados pela Constituição. Isso cai em concurso, fala da gente e cai para a gente, né? Então, vaga no serviço público de docente, professor. Se existe uma vaga na sua cidade que está sendo ocupada, se existe um cargo na sua cidade que está sendo, cargo de professor, que está sendo ocupado por profissional designado por mais de 6 anos, você, cidadão, pode ir ao Ministério Público e na própria prefeitura requerer abertura de concurso público para o cargo de professor, exemplo, de língua portuguesa, visto que esse cargo está sendo ocupado na mesma escola, a escola X, por mais de 6 anos. Então, a legislação, tanto a Constituição Federal quanto a nossa LDB, garantem ao cidadão o direito de pleitear o preenchimento daquela vaga em provimento de cargo efetivo, através do nosso grande objetivo aqui, da prova de títulos para o cargo docente, títulos e documentos. Então, se por mais de 6 anos, tá? Olha o detalhe, por mais de 6 anos, um cargo é ocupado, um cargo docente, um cargo de professor, é ocupado por profissional designado, por profissional contratado ou com contrato precário, como é chamado, o cidadão pode pleitear abertura de concurso público, tá? Isso é feito, tá, gente? E façam isso quando vocês perceberem esse excesso de profissionais contratados pelas redes, principalmente as municipais. Às vezes, infelizmente, as prefeituras fazem disso um mecanismo de exercício de interesse político. Então, os profissionais ficam contratados anos e anos, décadas, e não se abre concurso público. O Ministério Público, felizmente, as promotorias, os promotores de justiça, felizmente, são atentos a isso. Muitas prefeituras têm TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, o TAC. Muitas prefeituras assinam TAC, um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a abrir um concurso público. Um grande exemplo é esse concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, que é um concurso com milhares de vagas, ou seja, o concurso já poderia ter sido aberto há muito tempo. Enfim, o governo estadual garantiu que abrirá o concurso agora no ano de 2023, então é um direito do cidadão pleitear a abertura do concurso público para garantir o ingresso através do que a gente chama do sonho de todos nós que somos efetivos, que queremos concurso público, através do concurso público de títulos e documentos, da efetivação do profissional
para se transformar num profissional de carreira, para ter as garantias que nós sabemos que todos nós temos, ok? Finalizando então essa parte, as instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão também na sua condição de instituições de pesquisa ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia nos termos da legislação específica. É uma questão que também já veio num concurso uma vez, mas que pode ser que caia e vamos chamar atenção. Como assim, professor? Só é universidade, como eu já falei, de acordo com a lei, as instituições que trabalham com ensino, pesquisa e extensão. No caso específico aqui, finalizando as disposições gerais, vem trazendo o que afirma que deve acontecer numa instituição superior, de educação superior. Constituída como universidade, ela integra-se também na condição de instituição de pesquisa. Então, forma o tripé que nós chamamos. Qualquer instituição de ensino tem, basicamente, o óbvio, o ensino, a atividade que envolve docentes e alunos. Nas universidades, ela tem que ter ensino, pesquisa e extensão. E isso é regulamentado por lei, tá? Então, professor, mas a minha faculdade era faculdade isolada, era um centro acadêmico, ela começou esse trabalho. Os centros acadêmicos começam esse trabalho de ensino, pesquisa e extensão, mas talvez não trabalham com cursos das várias áreas de conhecimento. Eu já falei isso anteriormente e friso. O que diferencia uma universidade das faculdades, dos centros universitários, é que nas universidades existem cursos das várias áreas de conhecimento. Então, além da existência dos cursos das várias áreas de conhecimento nas universidades, essa instituição obrigatoriamente trabalha com ensino, com extensão universitária e com pesquisa. Bacana? Estamos quase finalizando a nossa legislação. Já já vamos, então, para a penúltima parte. Até!